que continuamos a acompanhar o primeiro Congresso de Oncologia Digestiva, que vai acontecer já na próxima sexta-feira e sábado, aqui no Porto, na Fundação Cupertino Miranda, e vão ser abordados vários temas. Hoje no consultório vamos abordar mais um desses temas. Aqui a informação de que este Congresso, este encontro será aberto aos cidadãos, é a grande novidade e por isso todos os telespectadores que acompanham este programa poderão também, porque não, participarem neste Congresso já este fim de semana aqui no Porto, um Congresso que vai abordar variadíssimos temas, como é o tema que trazemos hoje aqui ao programa, hipnose como terapia complementar no tratamento, obviamente, do cancro. Tenho o prazer de ter comigo aqui em estúdio, começando pelas senhoras, a Celeste Ramos. A Celeste é sobrevivente de um cancro coloretal, é também membro da direção da Europa Colon Portugal, a entidade organizadora deste encontro. Muito bem-vinda, Celeste. Muito obrigada por estar aqui connosco em estúdio. E, obviamente, uma cara já conhecida também aqui do nosso programa, Dr. Alberto Lopes, neuropsicólogo e hipnoterapeuta, vai também participar neste congresso. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa, Soutor. É um gosto sempre recebê-lo. Muito obrigada. Boa tarde a todos os telespectadores do Porto Canal. Muito obrigada, Soutor. Soutor, vou ter que começar consigo, porque antes de falarmos do Congresso, e obviamente que temos que abordar o Congresso porque foi o Congresso que os trouxe cá, sempre que se fala em hipnose parece que fica uma pulguinha atrás da orelha. Por isso, vamos começar exatamente por desmistificar, vamos despir-nos de preconceitos e explicar lá para casa o que é de facto a hipnose e o poder que a hipnose tem, até como meio terapêutico, que é precisamente disso que vem cá a falar, e temos aqui, vamos ter um testemunho que é sempre muito importante, alguém que nos conta a história em primeira mão. De facto, a hipnose pode funcionar nestas situações também, mais graves, digamos assim. Sim, de facto, para o público que nos ouve lá em casa, e disse muito bem, ainda existe algum preconceito e até mitos relativamente à técnica. Não obstante, programas como o da Susana Guimarães, que eventualmente tenta desmistificar, e até, se pensarmos que estamos aqui no âmbito do Congresso Europa Colon, a realizar na próxima sexta e sábado, percebemos que, de facto, e sendo um dos temas, a palestra é a psicoterapia com a hipnose na ajuda a doentes oncológicos, percebemos que de facto a hipnose cada vez é vista mais como uma ferramenta, digamos uma parceira em complementaridade com outras abordagens terapêuticas. Disse muito bem. A presença neste congresso vem provar a quem precisa de provas, não é? Que não é com certeza o nosso caso, de que isto é uma ferramenta para a saúde, porque estamos a falar de um congresso com uma dimensão e com personalidades muito fortes, como é a presença do professor Dr. Sobrinho Simões, por exemplo. Claro, que é uma referência mundial na área da oncologia, não é? Mundial, e isto é importante dizermos, é uma referência mundial, portanto estamos a falar de uma área séria quando falamos de hipnose. Sim, e já agora deixe-me só esclarecer o público lá em casa, que é o seguinte, às vezes ainda existe algum receio, e eu compreendo esse receio, nós tememos o que desconhecemos. Todavia, não devíamos temer aquilo que é tão natural. Eu digo muitas vezes isso, a hipnose não é tudo, a hipnose é o princípio de tudo. E todos nós, o público lá em casa, utiliza métodos de hipnose e entra várias vezes em auto-hipnose durante o dia. Basta entrarmos em devaneio, quando sonhamos acordados, quando estamos a recordar um momento da infância ou aliados numa situação rotineira. E o caso mais comum, eu saliento muito este caso, quando vamos a conduzir e não damos conta do caminho a passar. Isso acontece porque entramos em auto-hipnose, ou seja, 60% dos nossos comportamentos são hábitos. E não sabemos como é que fizemos o caminho, não é? Não, exatamente. E o mais curioso, um dos mitos relativamente à hipnose é perder a consciência. A hipnose não é perda de consciência, não é amnésia, é hiperconsciência, é consciência expandida. E a comparação que eu faço é esta. Quando nós entramos em auto-hipnose a conduzir um automóvel e chegamos ao local de trabalho, ao nosso emprego, e não nos damos conta, isso não significa que nós perdemos a consciência. Exatamente. Se perdêssemos, batíamos logo no primeiro carro. Um acidente. Aliás, se aparece um sinal vermelho ou uma criança atravessa a rua de imediato, a pessoa está alerta e com atenção a esse facto. Onde é que está a nossa mente nesse momento? A nossa mente nunca sai do local, ou seja, o nosso cérebro está dentro de uma caixa negra, que é dentro que aliás eu considero o cérebro uma das vísceras mais protegidas do corpo humano, e por uma razão muito válida. A natureza, costumo dizer, não é idiota, e percebe a importância do sistema nervoso central, nomeadamente o encéfalo. Agora,
Nós entramos, e os estudos apontam, em estados hipnóticos, biológicos e naturais a cada 90 minutos. E isso, como disse, acontece de forma natural. Agora, quando diz onde é que está a nossa mente, o que acontece é que nós, grande parte das vezes, dissociamos, digamos, expandimos a nossa consciência. Em algum momento que nós estamos numa tarefa rotineira, como andar de bicicleta, como conduzir um automóvel, como essa é uma tarefa que nós já adquirimos, um hábito, nós podemos, outra parte do nosso cérebro, estar a pensar, por exemplo, nas tarefas que tem que fazer logo à noite, ir buscar os miúdos à escola, passar ao supermercado e comprar o pacote de leite, porque a nossa mente inconsciente, e deixa-me utilizar essa terminologia analítica, está a tomar conta da situação. Isso é auto-hipnose, Susana. Portanto, não tenham medo lá em casa da hipnose, porque cada um de nós entra em estados hipnóticos várias vezes ao dia. Agora, sem nos apercebermos e sem termos, lá está, o tal receio desses momentos, não é? Claro, porque a ideia, eu penso e compreendo muito bem o mito e os receios das pessoas. Há uma ideia que advém dos filmes, dos espetáculos de ilusionismo. Exatamente. E de hipnose de palco, em que aquela ideia típica de um fulano com um manto comprido e com um relógio diante da pessoa levando à hipnose. Mas se nós olharmos para isso, temos que perceber que é o contexto que faz a situação. Na realidade, aquilo é um misto de mentalismo, de ilusionismo e de hipnotismo. Porque a hipnose é uma coisa séria. A hipnose deve ser feita em consultório, num ambiente controlado, de forma que a pessoa possa revelar o que tem de melhor dentro dela. Por um especialista, por um profissional. Por isso um é muito profissional. Importante também. E é importante dizê-lo, que, sendo que a hipnose não é uma prática regulamentada no nosso país, ainda não o é, e eu como Presidente da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise, temos feito contactos, inclusive, com deputados da Assembleia. Sim, estamos no caminho de regulamentar a técnica no nosso país. Mas nós existimos através de associações que estão dentro da lei geral, e eu sou o Presidente de uma das principais associações representativas do setor. Agora, eu penso, e lá em casa até para fazer um alerta, porque a hipnose está um bocadinho na moda. A hipnose está na moda, Susana, não só pelo alcance que ela tem e pela abrangência clínica que ela permite. E como está na moda, qualquer pessoa se intitula agora como hipnoterapeuta. E é isso que devemos alertar lá em casa. A hipnose é uma técnica natural, inócua, não invasiva, mas feita por um mau profissional pode provocar mazelas psicológicas muito difíceis de erradicar. Portanto, eu aconselho vivamente a informar-se. Assim, a informação está aí ao dispor. É verdade, hoje é muito fácil, basta googlar o nome do médico, claro, e temos a informação verificar se pertence a uma associação credível que tem provas dadas no setor, e se os seus responsáveis e os seus membros efetivamente cumprem regras éticas e deontológicas, normalmente a par com o setor da medicina, da psicologia, da psiquiatria. Eu penso que isso é um alerta que devemos fazer ao público. Vamos dar voz também à nossa convidada, para não deixar muito tempo assim a ouvir-nos só, até porque temos muito interesse também em conhecer a sua história, Celeste. Vamos, obviamente, começar por perceber como é que soube que era uma doente oncológica, como é que foi receber uma notícia desta dimensão. Foi, de facto, um susto enorme. Há quantos anos foi, Celeste? Há 8. Já faz 8 anos. E foi um susto enorme porque nunca me passou pela cabeça que tivesse um cancro coloretal. Nunca. Portanto, tinha sintomas? Nenhum. Portanto, quando o médico me diagnosticou, ao fim de 6 meses é que descobri o que tinha. Portanto, ao fim de 6 meses de diagnósticos? De diagnósticos sucessivos. É que depois de uma colonoscopia, que devia ser se calhar a primeira coisa a fazer, depois de uma colonoscopia soube o que tinha. E, o que é que conhecia desta doença? Eu não conhecia muito, mas tive uma colega que 3 anos antes tinha falecido e tinha-me dito, por alturas de Natal, que tinha um cancro coloretal. E eu achei que as coisas eram fáceis, e então ela foi operada e 3 meses depois morreu. Portanto, era praticamente a única referência assim, mais direta. A única referência que tinha era... Mais direta. Mais direta. Porque toda a gente, de alguma forma, sabe. Tem alguém, certo? Ou sabe uma história de alguém. Portanto, mas eu não tinha sintomas, portanto, achei que comigo não ia acontecer. Mas quando comecei a perceber que não descobriam o que eu tinha, percebi imediatamente o que tinha. Sentiu que era algo grave? Sim. Soutor, este momento, o momento da descoberta, o momento do diagnóstico em que o médico nos diz tem um cancro, e ainda por cima um cancro coloretal, sabemos que, enfim, é dos cancros difíceis, digamos assim. Tem diagnóstico inóspito, é verdade. Aqui já é talvez o primeiro grande impacto a nível psicológico.
e disse muito bem, Susana. Antes de mais, eu conheço a Celeste, ela fez parte de alguns doentes que foram sinalizados pela Europa Colon. Temos um acordo com a Europa Colon, do qual nós apoiamos alguns doentes vítimas de cancro, nomeadamente cólon retal, e de facto disse muito bem, a mácula na psique da pessoa que acontece quando recebe digamos, o diagnóstico muitas vezes inóspito de uma doença crónica e muitas vezes irreversível, efetivamente leva muitas vezes as pessoas à depressão, pelo menos gera níveis de ansiedade, porque fica sempre a ideia, mas qual é o grau, qual é a gravidade? Eu acho que gera a ideia, vou morrer, porque o cancro, infelizmente, ainda está associado à morte. O estigma de morte anunciada felizmente temos casos, heroínas, exatamente. porque é isso mesmo, uma sobrevivente, um cólon retal, de um cancro de colo retal que efetivamente é inóspito e que está aqui para provar que nós podemos fazer face à doença e que podemos lá enfrentar e que há vida para além do cancro. Há vida para além do cancro. Exatamente. Porque de facto a psique da pessoa não é de ânimo leve que nós recebemos um diagnóstico desses. E é aí que eu penso que a busca de várias terapêuticas, nomeadamente de apoio psicológico, é isso que eu ia perguntar. A Celeste teve neste momento apoio psicológico a quando do diagnóstico? Tive, porque quando descobri que tinha cancro coloretal, tive uns amigos que me inscreveram na Europa Colon. E, portanto, já tinha ouvido falar da Europa Colon? Não. Nunca. Desconhecia? Desconhecia completamente. Mas tinha uns amigos que estavam ligados e, portanto, inscreveram-me imediatamente na Europa Colon. Quando pude andar, porque eu tive muito tempo sem andar, eu procurei ajuda na Europa Colon, quer a nível de nutrição, quer a nível de psicologia. Isso em que fase do seu tratamento? Depois da quimioterapia. Muito bem, portanto fez quimioterapia? Fiz 7 meses de quimioterapia e fiz 7 meses depois da operação. Primeiro foi operada? Não. Então? Primeiro fiz quimioterapia e radioterapia. Certo. Depois esperei um mês e meio e fui operada. E depois esperei mais um mês ou um mês e meio para fazer quimioterapia. E portanto, disseram-me que eu faria 7 meses de quimioterapia. Portanto, depois dos 7 meses de quimioterapia, eu procurei ajuda, porque eu não estava deprimida. Eu deprimida fiquei antes da operação. Depois da operação, já não estava deprimida, mas sabia que mais dia ou menos dia que as coisas que iam bater. E bateram? Bateram. 6 anos depois. E foi aí que pediu ajuda? Eu pedi ajuda antes e fiz psicoterapia, mas depois achei que estava tudo bem e 6 anos depois tive uma depressão horrível. Doutor, isto é comum, após um longo período de tempo, provavelmente ficou alguma coisa por tratar que só se venha a revelar mais tarde? Eu não podemos dizer que é comum, mas acontece com frequência e por uma razão muito simples, Susana. Há pessoas que apanham um choque de uma notícia como essas, e já abordámos essa questão, imediatamente vão abaixo. Outras, pelo contrário, fazem face à situação. Temos aqui o caso, e são essas pessoas que conseguem... Forte, não é? Fazemos de forte. Às vezes não queremos enfrentar a doença e vamos buscar recursos, muitas vezes sabe-se lá onde. O caso da Celeste é um caso característico de uma pessoa que enche o peito, não por orgulho, mas eu vou enfrentar a doença. O que é que acontece? É que nós não somos super-homens nem super-mulheres. Quando tudo passou, quando a tempestade passou, é esse momento que o organismo pede ajuda, é esse momento que o organismo diz, bom, o pior já passou, agora preciso de alguma ajuda. Daí que a hipnoterapia, a hipnoterapia tem uma característica muito interessante. Pode trabalhar o pré-diagnóstico, ou seja, a pessoa está à espera dos resultados, à suspeita de um diagnóstico de cancro. Nós podemos trabalhar a ansiedade, podemos trabalhar até a expectativa, a angústia que a pessoa vai gerando. Pode ajudar nos tratamentos, já que se nós pensarmos que a terapêutica do cancro ainda é muito agressiva, a quimio, a radioterapia... Temos aqui a Celeste a dizer muito que sim. Agressiva. É muito agressiva a todos os níveis. A todos os níveis. A todos os níveis. E a hipnose permite diminuir, por exemplo, os enjoos, as náuseas, permite diminuir a dor e a sensação de calor percebida. Portanto, a hipnose está, digamos assim, indicada em todas as fases da doença? Da doença, eu costumo desde até o diagnóstico dizer, e até no pós. Exatamente. Eu vou lhe dizer porquê, porque aconteceu com a Celeste, acontece com frequência. Como é que a Celeste encontra o doutor? Diga lá. É assim, eu depois da quimioterapia experimentei diversas coisas. Experimentei a acupuntura, experimentei Reiki, experimentei a psicoterapia. Abriu-se a várias áreas, sim, não é? Sim, porque o que eu não queria era o tratamento químico. Eu já tinha sido demasiado para mim.
E depois, dentro da Europa Colon, ao falar com o diretor da Europa Colon, ele diz-me, ainda uma terapia que tu não tentaste e se calhar seria interessante tentares. E eu tenho que afirmar que estava muito cética. Quando ouviu falar de hipnose? Não, eu não tenho nada contra a hipnose, mas até que ponto é que a hipnose me iria ajudar? E esse ceticismo, ainda assim... Acabou na primeira sessão. Acabou na primeira sessão, olha, maravilha. Mas então não foi sequer um entrave para experimentar? Não foi. Okay. Estava cética, mas disse, vamos lá ver. Eu estou aberta a medicinas alternativas e, portanto, fui experimentar a hipnoterapia. E foi aí que conheceu este senhor, o Dr. Alberto Lopes. Exatamente. Foi nessa primeira sessão? E o psicólogo que me tratou. Que é uma equipa. Exatamente, é uma equipa, exatamente, que... O que é que aconteceu, porque isto também é uma questão que com certeza paira na cabeça dos nossos telespectadores, o que é que acontece em consultório? A Celeste foi à primeira consulta e o que é que aconteceu? Pelo menos para matar esse ceticismo. Foi uma conversa informal. Com os dois médicos? Não, já só com... Já só consigo? Não, com o Dr. Celso. Foi uma conversa informal por causa de, penso eu, de definir o que é que de facto me estava a causar tanto transtorno, porque é que eu estava com uma depressão, porque eu já tinha tentado a psicoterapia nessa altura e não resultou. E portanto foi uma consulta informal e depois, quase no final da consulta, eu acho que ele me provou que nem sequer era ele que tinha... não era ele que me ia hipnotizar, dizendo assim diretamente. Sim. Era uma auto-hipnose. Porque eu tenho um bocado de medo de hipnotizar, porque depois tenho medo de fazer figurinhas tristes. Depois uma pessoa tem medo de perder o controle sobre si própria, não é? E depois o que é que vamos fazer enfrentar? Mesmo com os ilusionistas e não sei quantos, eu vi muita gente a fazer de galinha e de porco e não sei quantos. Eu pensei, bem, não vou nem pouco mais ou menos. Não aconteceu nada disso. Nada disso. Então o que é que aconteceu, porque, portanto, eu falei e ele depois fez um compasso de espera e entramos numa hipnose leve, na minha opinião, em que eu não perdi consciência. Eu tinha medo de perder a consciência. Quando diz entramos, o que é que se quer dizer? Entraram os dois? Porque assim, eu não sabia fazer sozinha. Portanto, foi o doutor que conduziu? Conduz-me a determinada... E, portanto, vai mais ou menos, leva-me pela mão até determinado... Foi muito leve, foi muito curto, mas para mim foi o suficiente para perceber de que eu não ia perder controle e não ia fazer figurinhas tristes. Portanto, ficou tranquila? Fiquei tranquila. Isto foi a primeira sessão? Foi. Agora quero ouvir as sessões aqui com o doutor. As outras sessões foram um bocado mais profundas e em que profundas até onde? Vamos lá. Profundas até onde? Até onde? Até onde vai essa profundidade? Perdeu a consciência? Até onde eu deixo ir. Até onde eu deixo ir. É verdade, doutor? É até onde a paciente... Diz muito bem, eu não esclarecia melhor, que aliás... É até onde o paciente deixa ir? A forma como transmitiu de forma calma e serena o que é que acontece num processo hipnótico. Deixa-me só corrigir aqui uma observação da Celeste. A primeira sessão não é propriamente uma consulta informal, é a consulta chamada de anamnese. Nós não podemos trabalhar ninguém sem a conhecer, sem perceber o problema que afeta a pessoa, porque ninguém é um robô, não, um botão ali para desligar as emoções do nosso cérebro. Nós primeiro temos que perceber os medos, as angústias, as dúvidas que tem relativamente à hipnose e depois fazer uma terapia sob medida. O terapeuta que fazia parte da minha equipe, e é importante dizer que trabalhamos há mais de um ano com uma equipe multidisciplinar, que temos psicólogos, neuropsicólogos e médicos de clínica geral a acompanhar-nos no processo, e que uma das possibilidades é exatamente levar a pessoa ao transe de forma natural. Aí está outra palavra que temos que desmistificar, o transe, porque é talvez aquilo que mais assusta as pessoas. O transe, sim, é a perda de consciência, ou não? Não é perda de consciência, e nisto a Celeste foi claríssima a dizer. Está aí a concordar com o doutor, não é? E eu fui... Então vou pedir pelas palavras da Celeste o que é o transe. É o... Como é que descreve? Eu entrar dentro de mim eu posso eventualmente esquecer o mundo exterior. Sim. E passear cá por dentro. Passear cá por dentro. Achei giro. É isto que se pretende, é um mergulho introspectivo isto que se pretende nas nossas sensações. Exatamente. Que, aliás, acho que a Celeste tem sido brilhante na explicação simples. De que forma, isto porque nós ficaríamos aqui a falar durante muito tempo, porque eu sou muito interessada também sobre estes temas, mas de que forma, temos que ir mais diretos à questão, de que forma é que isto impacta
no tratamento, por exemplo, que já não foi o caso da Celeste, porque foi após o tratamento, mas num doente com cancro, de que forma é que isto impacta no tratamento? A primeira coisa é fazer o consulente reagir à doença. Sobretudo, a hipnose permite reforçar o sistema imunitário, permite inclusive perceber... Isso é que é muito interessante. Como é que isso acontece, doutor? Atualmente, e há um bocado, a Susana falou com um grande nome, um expoente máximo, a autoridade mundial na área do cancro, nomeadamente na hipergenética, é o doutor Sobrinho Simões. Porquê? E é aí onde, de certa forma, a medicina tem avançando, é na psicoimunologia. Certo. E o que é psicoimunologia? Há muito tempo, e os estudos apontam que está estabelecida uma relação entre a psique da pessoa e o sistema imunitário, e o facto do sistema imunitário reagir ou não à doença. Alguém que deprime... visão holística, digamos assim. Exatamente, mais humanizada até, de tratar uma doença tão terrível, a doença que eu considero mais terrível que a humanidade já conheceu. Se é verdade que não existe uma receita milagrosa para o bem-estar, também não é menos verdade que o cancro é uma doença multifatorial, que afeta as questões pessoais, físicas, sociais e humanas, inclusive económicas, se nós podemos pensar nessa situação. Se nós pensarmos que 3 em cada pessoa irão desenvolver cancro ao longo da vida, nós percebemos como é uma doença inóspita. A Organização Mundial alerta, inclusive, por exemplo, dados de 2012, que foram diagnosticados por ano 14 milhões de pessoas com cancro. E desses 14 milhões, 8,1 irão morrer. Portanto, veja bem como estamos a falar, de facto, de uma doença terrível para a humanidade. Daí que a Organização Mundial de Saúde também alerta que é preciso novos métodos, urgentes novos métodos de avaliação, diagnóstico e, sobretudo, terapêuticas novas, mais humanizadas, em que envolva o doente, de forma que o doente sinta vontade de participar na terapêutica. É aí que entra a hipnose. E a hipnose pode, efetivamente, não só, primeiro, ajudar a sair da depressão e a reduzir os níveis de ansiedade, o que é muito bom, porque é fácil compreender um doente vítima de cancro que recebe um diagnóstico pode deprimir. Ao deprimir, o sistema imunitário também deprime. Vai para baixo. Exatamente. Ao ir abaixo, vai reagir menos à doença. Claro. A hipnose nesta área vai trabalhar. E depois temos a terapêutica, e aqui faço um alerta. Atenção, se nós sabemos que a terapêutica, como a quimio e rádio, é realmente violenta porque afeta não só as células ditas negativas, e eu nem gosto do nome das células cancerígenas, prefiro chamar de células negativas, também afeta as células sãs. Tudo, não é? Mas é importante dizer que, apesar da hipnose, a meditação, ajudar na recuperação do doente, importa dizer que é ainda, digamos, as terapêuticas médicas que curam o doente. Porque, claro, por isso usamos a expressão hipnose, complementares. Exatamente, complementares. E não é uma alternativa. É importante, exatamente, não é nada de alternativa. O doutor não está aqui a querer sobrepor-se aos médicos oncologistas, nem... Nós podemos, a complementaridade trabalharem todos de mãos exatamente, dadas. porque a hipnose permite humanizar a terapêutica. E o cliente aprecia, o doente aprecia, de facto, participar na sua própria cura. E depois tem outra coisa interessante. Por exemplo, as dores que advêm das terapêuticas. Podem ser minorizadas. As náuseas, também. Exatamente. Os vómitos que muitas pessoas são acometidas com a quimioterapia. E, sobretudo, as queimaduras e a sensação de calor da radioterapia. Se pensarmos aqui, 7 meses de terapêutica química, não é? Química. É violento. E 6 semanas antes da operação. Antes da operação. A rádio foi adjuvante. Exato. A dona Celeste estava completamente debilitada, o organismo está completamente debilitado. Neste momento é que a hipnose pode, de facto, acompanhar o doente, porque um dos aspectos fundamentais da hipnose, e é isso que eu quero passar lá para casa, é que ela pode ser treinada em consultório, para o consulente entrar em auto-hipnose durante a terapêutica. Isso é fantástico. E o que é que faz isso? Imagina o doente lá em casa que vai para uma sessão de 3, 4 horas de quimioterapia, porque há sessões de 6 horas, repara, 6 horas em quimio, 6 horas num ambiente inóspito, com pessoas doentes, com pessoas que muitas vezes já com pouca esperança de vida, aquele ambiente é castrador, é frustrante. Em hipnose a pessoa pode sentar na cadeira da terapêutica, entrar em auto-hipnose e passear para a praia mentalmente, enquanto que o organismo está a receber a terapêutica. Não só o processo de auto-hipnose permite a pessoa dissociar e ir passear até ao campo, mentalmente é evidente, ir passear até à praia, enquanto que o corpo está a receber a dose químio ou a radioterapia.
isso é benéfico em vários sentidos. O consultante não precisa estar 6 horas mentalmente na sala, embora o corpo está lá. Atenção, porque ela dissocia. Porque isso é o transe, há um bocado falou-me o que é o transe. O transe é a capacidade que nós temos, de alguma forma, de deixar de prestar atenção aos estímulos periféricos, e nisso a Dona Celeste falou muito bem, e fazer um mergulho introspectivo através de uma visualização guiada, fazer um mergulho introspectivo nas nossas sensações, nos nossos medos, das nossas esperanças, até estimular a vontade de uma vitória futura, porque é isso importante para o cancro. E a hipnose tem essa capacidade. Além de reforçar e ajudar o sistema imunitário a fazer face à doença, permite que a pessoa reduza a dor, diminua praticamente as náuseas, as queimaduras e o desconforto da quimioterapia. Outra coisa que ajuda imenso a hipnose, através de mecanismos de condicionamento, sugestões pós-hipnóticas, é ajudar, nomeadamente, a aumentar os níveis restauradores do sono. Porque, não sei se a Dona Celeste passou por isso, as pessoas passam por insónias terríveis, não é? Eu não dormia, por isso. Não dormia. Não. Exatamente. Celeste, depois de ouvirmos tudo aquilo que o Sr. Doutor disse, onde é que se revê aqui? O que é que aconteceu de facto consigo depois de tantas, imagino, de várias consultas de hipnose? Já sabe, por exemplo, entrar em auto-hipnose? Já, e uso isso muitas vezes. Sente que é uma arma que adquiriu? É, sem dúvida. Sem dúvida absolutamente nenhuma. E deixe-me só acrescentar uma coisa. Eu acho que foi esse mecanismo que foi instalado do meu terapeuta. Com uma coisa tão simples. Vais encostar a língua no céu da boca e deixar descê-la lentamente até ao pavilhão da boca, e a pessoa simplesmente entra em sono hipnótico. Como é que é? Doutor, diga lá outra vez. É assim. Então diga lá, mas diga lá. O quê? Quando em transe, a hipnose tem uma coisa muito interessante. Já disse que um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela é treinada em consultório para o paciente entrar em transe no local de trabalho, quando está a fazer químio, enfim, quando for necessário. Uma das situações que nós utilizamos são sugestões hipnóticas para dormir. Então a pessoa chega à cama, isso foi condicionado dentro da terapêutica, dentro do consultório clínico, então é dada uma sugestão em transe que a pessoa cola a língua ao céu da boca e deixa descer lentamente, tão só à velocidade para entrar... Para a frente ou para trás? Não, pousa desce do céu da boca até pousar a língua na boca. À velocidade que precisa de entrar num sono hipnótico. Só que o sono hipnótico de imediatamente confunde-se com o sono biológico e ao fim de uns segundos a pessoa entra em sono biológico. Claro. Então, o melhor indutor hipnótico que podemos ter, natural, inócuo, que não tem de facto contraindicações, é sugestões pós-hipnóticas para dormir. Já ouviram a Celeste e utiliza esse mecanismo e utiliza várias vezes com muito sucesso. Celeste, continua a fazer hipnose ou não? Continuo. Porquê? Porque preciso. Porque o mundo exterior é muito brusco, é muito mau. E de vez em quando eu preciso de me aliar das coisas e, portanto... O que é que encontra nesse mundo só seu? Eu de vez em quando tenho dores. Ainda tem dores. E, portanto, ou porque criei uma infecção ou por qualquer coisa do género. E então eu preciso de recuperar a minha estabilidade. E por isso eu faço hipnose. Quer esteja em casa, por exemplo, às vezes paro o carro e é no próprio carro que eu faço a hipnose. Recomenda a todos os doentes oncológicos? Recomendo, mas isto não se faz sozinho. Obviamente não, recomenda uma consulta com um médico especializado, e depois tiram as teimas, porque toda a gente, penso eu, que tem algumas... é cético em relação a estas coisas. Obviamente vai estar também presente neste congresso, no fim de semana. Sim. Doutor, vamos convidar as pessoas lá em casa a abordar este tema, é no sábado. E faço até um apelo, se me permitir. Claro que permite. Primeiro, eu vou dar uma palestra sobre o tema. O tema da palestra é a psicoterapia, a hipnose dentro da psicoterapia em doentes oncológicos. É às 12 horas no dia 9. Às 12 horas, no dia 9, no sábado. Miranda, exatamente. Onde as pessoas podem ir, ouvir, colocar as suas questões e, evidentemente, vamos estar lá o precioso testemunho de uma sobrevivente de um cancro inóspito. Cólon retal a Celeste vai dar o seu testemunho também. Muito bem. Porque eu não disse isto no início, mas eu tinha grau 4. Eu estava pronta para abalar. É uma heroína, já aqui disse o doutor. Só para o público lá em casa, o grau
4 é o grau mais grave, o mais alto do nível do cancro. Portanto, de facto, é mesmo uma heroína. Estamos perante uma verdadeira heroína. E eu vou agradecer muito a presença aos dois. Vou convidar lá em casa então para, durante o dia de sexta e sábado, neste caso específico, para ouvirem o Dr. Alberto Lopes. Podem então comparecer na Fundação Cupertino Miranda sábado ao meio-dia. De resto, o congresso vai acontecer nos 2 dias. Muito obrigada então aos meus convidados e um ótimo congresso. Espero que corra tudo pelo melhor. Doutor, conto consigo cá mais vezes, já sabe. Claro, claro que muito sim. Obrigada. Susana, permite-me só dizer o seguinte, e é importante, eu tenho uma equipa multidisciplinar a trabalhar com doentes cancros que são sinalizados para Europa Colon e Mama Help, e importa fazer uma homenagem ao terapeuta que fazia parte da minha equipa, o Dr. Celso Oliveira, que acompanhou aqui a Dona Celeste e que fez esse excelente trabalho. Portanto, eu queria lhe dizer a ele um bem-aja e que, de facto, estou muito orgulhoso dele ter feito parte da minha equipe. Muito obrigada. Obrigada aos dois. Em Portugal sobre Oncologia Digestiva, 8 e 9 de julho, com a participação de diversas personalidades e com a homenagem de personalidade do ano ao professor Sobrinho Simões. Aberto a inscrições a toda a população. Consulte o programa completo e mais informações em europacolon.pt.